Oi pessoal, bem-vindo à disciplina de Engenharia e Segurança do Trabalho do curso técnico de refrigeração. Como vocês veem, a disciplina é uma disciplina nova para você, Higiene e Segurança do Trabalho, onde nós vamos ver a higiene no local de trabalho. Tá? Sejam bem-vindos à disciplina. Essa disciplina, sem dúvida, é uma das mais importantes da área de segurança do trabalho. O que aprende aqui é avaliar o ambiente de trabalho, diagnosticar os trabalhadores, se estão realizando atividades em condições insalubres, e com base nessas análises, propor medidas de controle de riscos ambientais em questão. É importante destacar que não importa onde você vai trabalhar, o que importa é que você vai ter sempre a certeza que vai precisar de uma avaliação de higiene ocupacional. E o que é a higiene de segurança do trabalho para vocês? É um conjunto de normas e procedimentos que visa a proteção e integridade física do trabalhador, tá? Preservando o trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho, no cargo que ele exerce. Também é conhecido como a arte e a ciência, cujos objetivos são de reconhecimento, avaliação e controle dos riscos provenientes do trabalho, que possam afetar a saúde, o conforto e a eficiência do trabalhador, conforme a Conferência Governamental Norte-Americana da Higiene Industrial. Qual é o objetivo dessa disciplina? É a eliminação das causas das doenças profissionais. Outra é a redução dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho em pessoas doentes e portadoras de deficiência física, prevenção de agravamentos de doenças e lesões, manutenção da saúde dos trabalhadores e aumento da produtividade por meio do controle do ambiente de trabalho. Porque nós temos que trabalhar com a produtividade. Para dar produtividade ao empregador, precisamos da qualidade de trabalho. E essa qualidade de trabalho vem através da higiene e segurança do trabalho. Nós temos etapas na higiene e segurança do trabalho, de acordo com a Associação Governamental Norte-Americana de Higiene Industrial. Nós temos o reconhecimento, nós temos a avaliação e nós temos o controle. O conhecimento nada mais é dos trabalhos realizados para reconhecer os agentes ambientais que afetam a saúde dos trabalhadores. A avaliação, nessa etapa nós entramos com avaliações qualitativas e quantitativas, que são as avaliações qualitativas, são avaliações preliminares, avaliações visuais, tá? E quantitativas nós precisamos de instrumentação para fazer essa avaliação, para podermos controlar esse risco, porque se nós não soubermos reconhecer, como vamos avaliar o risco? E para controlar, nós precisamos avaliar. E essa avaliação é feita através de equipamentos que chamamos de instrumentação de segurança do trabalho. E o último, que é o controle, com base nos dados obtidos nas duas etapas anteriores, devemos ser tomadas medidas que visem a eliminação e a minimização do risco. Eliminação, é muito complicado falar de eliminação, porque eliminar um risco é complicado. No máximo que a gente pode é minimizar, deixar no limite de segurança. Nós temos medidas de prevenção no sistema de segurança, nós temos saúde do trabalho, nós temos higiene do trabalho e nós temos segurança do trabalho. A saúde é onde nós temos a ASO, que vem os exames médicos. Nós temos a higiene do trabalho, onde nós vamos avaliar, diagnosticar e controlar os riscos, como poeira, vibração, ruído, eliminação, iluminação. Tá? E nós temos a segurança do trabalho, que são as quedas, os acidentes imediatos. Ordem relativa do controle dos agentes, nós temos, dentro da disciplina de higiene e segurança do trabalho, nós trabalhamos com uma ordem relativa de controle. Nós temos a prioridade, que é primeiro, que é o EPC, o Equipamento de Proteção Coletiva, que essas são adoções de medidas relativas ao meio ambiente. Depois dela vem as medidas administrativas, onde você vai controlar as limitações de tempo, exposição de trabalhadores, educação e treinamentos, exame médico, pré-dimensional, periódico, dimensional, dimensional, além desse exame médico, onde avaliam a eficácia das medidas de controles adotados. E por último, nós temos a adoção do EPI. Tá? Esse EPI, muitas vezes as pessoas acham que ele é o primeiro, ele é o último na ordem de hierarquia. Não sendo possível o controle do coletivo e administrativo, que o EPC e o administrativo, devemos adotar e utilizar equipamento de proteção individual adequado ao risco, porque esses equipamentos têm que ser adequados ao risco, porque eu não posso entregar um equipamento individual para um cara que vai fazer um trabalho, sendo equipamento outro. Por isso que a gente tem que ter... perceba que essas medidas é a última linha de defesa do empregado e não a primeira, como muitas pessoas acham. O programa de higiene de trabalho ele envolve um ambiente físico de trabalho,
todo o ambiente que circunda as atividades diárias. Ele envolve ambiente psicológico e psicossocial, que é a relação interpessoal e atividades agradáveis, motivadoras, gerência democrática, participação e eliminação dos possíveis fontes de estresse. Nós temos aplicação de princípios de ergonomia, adequação de máquinas, equipamentos, as características humanas, bancadas, instalações, ajustado ao tamanho da pessoa, ferramenta que reduz a necessidade. Isso é adequar a máquina ao trabalhador, não o trabalhador à máquina. Nós temos também a saúde ocupacional, que é a ausência de doenças no ambiente de trabalho, através de medidas preventivas médicas. Para nós trabalharmos na higiene e segurança do trabalho, nós precisamos ter normas, leis. E essa lei, nós temos uma lei chamada Lei número 24 de 94, que instituiu o PCMCO, que é Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que nós temos a ANR, que é a NR7, que ela fala sobre ele. Através do PCMCO, exigidos exames médicos pré-admissional e exames periódicos, são as ASAs, conhecidas as ASAs. Tais exames são exigidos quando houver retorno do trabalho, no caso acima de 30 dias, quando ocorrer mudanças efetivas de função, deve ser feito antes de ocorrer essa transferência, bem como afastamento definitivo da empresa, exames demissional, também exigido com 15 dias de antecedência. O PCMCO, ele exige no ambiente de trabalho um ambiente físico, com iluminação, ventilação, temperatura e ruídos adequados. Dentro desses agentes ambientais, nós temos agente físico, químico e biológico. Os agentes físicos são onde ele entra a iluminação, a ventilação, a temperatura e o ruído. Nós temos limite de tolerância desses agentes ambientais. E o PCMCO, ele trabalha dentro desse limite. Também temos o ambiente psicossocial do trabalho, que é o relacionamento agradável, atividade laboral motivadora, gerência participativa, democrática, eliminação de estresse, como nós falamos antes. Aplicação de máquinas e ergonomia, ergonomia que nós falamos, máquinas e equipamentos adequados, mesas, instalações ajustadas, ferramenta que reduz o esforço físico ao trabalhador, saúde ocupacional, porque se nós não tivermos essa saúde ocupacional, a gente vai ter um aumento de indenizações, que nós vamos ter que pagar indenização ao trabalhador, nós vamos ter afastamento por doença, nós vamos ter aumento de custos e seguros, nós vamos ter elevações de abstencionismo e rotatividade. O pessoal vai estar sempre rodando o pessoal e vai estar sempre contratando e fazendo curso e fazendo capacitação, e o custo vai ser muito alto. E, além disso, baixa a produtividade e a qualidade do produto. As condições que influenciam o ambiente de trabalho pressões sindicais, tempo, hora extras, tipo de jornada e outros. Ambiente de trabalho, o ambiente físico e o psicológico e sociais, que é o status, que também conta muito com o status, a garantia do trabalhador ter uma condição boa de trabalho, não só físico, mas como uma condição de trabalho financeira. Dentro da higiene de trabalho, nós temos um plano de higiene. Esse plano está organizado em 4 etapas. O primeiro, plano de organização por plantão de médicos, enfermeiros e auxiliares, para que a empresa se enquadre no padrão obrigatório da segurança do trabalho. Nós temos os serviços adequados. Esses serviços adequados, eles entram os serviços médicos, as ASAs, exames admissionais, primeiro socorro, registro médico, controle de áreas insalubres, exames periódicos, atenção de doenças ocupacionais, prevenção de riscos de saúde. Essas prevenções de risco são os riscos ambientais que nós falamos. Dentro do ambiente de trabalho, do engenho de trabalho, nós precisamos de planos. O terceiro plano é prevenção de risco à saúde. Nós temos o risco físico, químico e biológico. Os químicos estão as intoxicações, as dermatoses, as alergias. Os físicos, nós temos os ruídos, as temperaturas extremas, nós temos esforços excessivos, nós temos umidade. E os biológicos, nós temos os micro-organismos, contaminação, contágio, as bactérias, os vírus, os fungos. E, por último, nós temos os serviços adicionais, que são palestras, higiene e segurança do trabalho, porque precisamos orientar nossos trabalhadores através de palestras, cursos, capacitação. Nós temos convênio com entidades locais, benefícios médicos para aposentados, coberturas financeiras por doenças e acidentes, comunicação e mudança de trabalho no setor de horários, chamadas as DDS, Diário de Segurança. Nessa aula, você aprendeu o conceito básico de higiene do trabalho, seus objetivos, suas etapas, além das ordens relativas de controle de agentes ambientais, a necessidade de um programa de saúde ocupacional e um plano de higiene de trabalho.
É necessário que o aluno procure aprofundar seus estudos para o melhor aprendizagem dos temas abordados nesta aula. Boa sorte e até a próxima aula.